Amém, irmãos? Nosso 8º sermão sobre a série Perdoai-vos uns aos outros. Eu digo para os irmãos que esse texto aqui é o mais difícil, meus irmãos, sobre perdão. De todos que eu tenho pregado até aqui, é o mais difícil, é o mais duro. Que a minha percepção é que se, de fato, nós não formos cristãos, se a gente não tiver, de fato, o Espírito Santo na vida da gente, a gente não consegue obedecer isso aqui. Mateus, capítulo 5, o verso 23 e o verso 24. Repito, é o texto mais difícil para essa doutrina, esse ensino sobre o perdão. Mateus 5, verso 23 e 24. Abra sua Bíblia aí. Todos têm? Amém? Vamos lá, irmãos. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então, volte e faça a sua oferta. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos nessa noite perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, e ajuda-nos, Senhor, a compreender as verdades desse texto tão difícil de ser obedecido. Por isso precisamos, Senhor, de fato nos compreender, ter a consciência de que somos de fato salvos, para que assim não venhamos ficar desesperados acerca do que esse texto nos chama a viver. E não tem como vivê-lo se não for obedecido. Ajuda-nos, Senhor, quebranta os nossos corações, que saímos daqui diferentemente como entramos, Senhor. Que os louvores que foram cantados, Senhor, já tenham começado essa obra em nossos corações, para que nós possamos entender que tudo aquilo que é nos chamado a obedecer, temos a nossa responsabilidade. Quando negligenciamos, quando desobedecemos, sofremos o dano, a repreensão, o castigo, porque é nossa responsabilidade. Mas quando nos encontramos em infidelidade, não nos deixa, Senhor, pensar, nem por um segundo, que é mérito nosso. Que nessa noite também, em especial, quando iremos celebrar esse memorial maravilhoso, que marcou a história da humanidade, e marcou a nossa história, a humanidade que reconheceu a Ti como Senhor e Salvador. Então ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Por mais que seja difícil, tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é que eu vou dividir esse texto aqui? O verso 23 e o verso 24. Em duas partes. Verso 23, para perdoar, tem que lembrar. Lembrar o quê? Mas vamos ver. E, para perdoar, tem que conversar. Tem que dialogar. Tem situações que não, depois desse texto aqui,
não vai caber mais na sua vida. Não preciso conversar com fulano nem cicrano. Eu já perdoei no meu coração. Vai ter casos que você vai ter que conversar. Porque do seu coração, talvez, que a Bíblia diz coração enganoso, né? Talvez você realmente tenha feito isso. Deus, de fato, tenha convencido você de que você perdoou. Mas você não sabe se a pessoa lá do outro lado, de fato, perdoou você, ou se de fato ela entendeu que magoou você, ou ela entendeu que você a magoou e a perdoou. Então, vai ter momentos. Esse texto está aqui para isso. E aqui, esse texto, ele não deixa ninguém de fora. Por que não deixa ninguém de fora? Porque é nos chamado a lembrar. A gente tem que puxar na memória. Lembrar. Lembrar do quê? Se a gente ofendeu alguém. Aí, ao lembrar disso, o texto, no verso 24, vai dizer que a gente tem que ir até o encontro dessa pessoa. Por que eu digo que é difícil? Porque tem pessoas que não querem diálogo. Tem pessoas que não querem conversar. Tem pessoas que insistem em não querer perdoar. Tem pessoas que insistem em não querer pedir perdão. Mas esse texto está aqui. A gente tem que resolver isso. Por isso que esse texto é difícil. E esse texto é mais difícil ainda, meus irmãos, aonde ele está encaixado. Nós aqui já falamos, só recapitulando aqui para os irmãos, que perdoar é uma ordem, perdoar é uma conduta, perdoar é um dever, perdoar é uma responsabilidade, perdoar é amor, perdoar é paciência, perdoar é cura. Agora, perdoar é reconciliação. Então, antes de eu adentrar aqui esses dois pontos, perdoar tem que lembrar, perdoar tem que conversar, preste bem atenção aonde esse texto está inserido. Mateus capítulo 5. O Mateus capítulo 5 ele é muito famoso e muito conhecido porque é nele que começa a bem-aventurança, o Sermão do Monte. É só você olhar aí. Né? A partir do verso 3, bem-aventurado, e aí vai. Aí chega comparando a vida do crente, que ele tem que ser sal, tem que ser luz, ele tem que brilhar, meio às trevas. Aí entra o verso 17, que é o contexto imediato da nossa passagem em si. Eu poderia ter lido do verso 21 até o 26, mas eu preferi focar no nosso ponto em questão, a questão do perdão. Então, do verso 17 até o 20 é o nosso contexto imediato dessa perícope, dessa passagem aqui, do verso 21 ao 26, onde estão os nossos dois versos, 23 e 24. E o que é que está se tratando aqui? Da lei. Então veja bem, meus irmãos, onde é que o Senhor vai chamar a prática do perdão, onde é o contexto que ele vai nos chamar para a prática do perdão. Então ele começa a falar, no verso 17, que ele não vem, em hipótese alguma, acabar com a lei. Mas ele vem colocar mais peso nessa lei. A lei aqui era algo abraçado pelo judaísmo. Os fariseus, os escribas, eles idolatravam a lei, não é? Que é foi o grande erro deles. Idolatrar a lei, não adorar aquele que impôs as regras. E por esse motivo aparece agora esse indivíduo que se chama Jesus, que diz que é o Filho de Deus, o Messias, o esperado, e ele vai dizer para eles que eles interpretaram a lei de forma errada. Aí vem o verso 21.
que aí ele vai trazer uma lei. Ele disse outras anterior a essas. Mas aqui, literalmente, ele começa a delimitar a que tipo de lei, no nosso caso aqui, ele quer relacionar com a prática de perdão. Se você já leu o livro de Mateus, você vai perceber que depois dele falar dessa aqui que nós vamos falar agora, ele vai falar sobre o adultério. Ele vai dizer que o adúltero não é aquele que é pego em flagrante, mas é aquele que olha e deseja. Ele já adulterou. Então, é o Senhor já condenando a intenção. Porque para a lei, só se tornava pecado aquilo que era praticado. Em hipótese alguma, eles imaginavam que alguém que tinha uma intenção poderia ser condenado por ela. Por isso que eles achavam que eram cumpridores. Os legalistas, os judeus fariseus, os escribas, achavam que eram cumpridores da lei. Porque eles, na prática, não faziam o adultério. Mas no coração, sim. Mas o nosso texto é perdão. Qual é o mandamento que o Senhor vai atrelar ao perdão? Meus irmãos, por isso que eu estou repetindo aqui. Como o texto é difícil. Porque nós aprendemos aqui, como eu disse aqui no roteiro, que perdão está associado com uma ordem, está associado com você amar o irmão, com você... tudo aquilo que eu disse aqui. Mas quem aqui ia comparar perdão, meus irmãos, com assassinato? Perdão com assassinato. Que é isso que o Senhor vai fazer aqui a comparação. Olha aí o verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos. Não mate. O não mate aí é a ideia de não assassine. Certo? Que é com intenção. Quem vai assassinar uma pessoa planeja. Não é? E a palavra matar, ela está mais relacionada quando você reage a um assalto, né? Quando de repente você está dirigindo o carro, né? Você não está com a intenção de matar a pessoa, mas de repente acontece algum problema, ou imperícia sua, e sem querer você mata uma pessoa, não é considerado assassinato, não é? Então aqui, por mais que seja traduzido por não mate, é assassinar. Aí ele diz, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar, quem assassinar, estará sujeito ao julgamento. Agora olha o que é que Jesus faz. Jesus, maior autoridade. Em outros locais, a gente viu que quando Jesus falava, as pessoas diziam, ele fala com muita autoridade. Então Jesus está pegando a lei, ele não está preocupado se vão ficar enfurecidos, se eles vão ficar magoados com o Senhor. Aí entra o ponto, tá, meus irmãos? Só um parênteses aqui. A verdade tem que ser dita. Embora que a pessoa se magoe, embora que a pessoa se irrite, mas ela tem que ser dita. Uma coisa não anula a outra. Então, voltando aqui. Jesus diz assim, eu, porém, vos digo que todo aquele, sem exceção, que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Perceba aí. Jesus vai chegar no nosso texto, em questão de hoje, de procurar o irmão para se reconciliar, perdão. Mas ele pega um mandamento de não assassinar, ele faz um link com se irá, para depois chegar no nosso texto. O que Jesus está querendo dizer até aqui? Que será passivo de julgamento aquele que literalmente matar uma pessoa, mas também aquele que no íntimo do seu coração se irá. E essa ira aqui é aquela ira que a gente falou quando estávamos pregando sobre perdão, a ira pecaminosa. A palavra aqui dá a ideia de enfurecido, sem controle, que perde a razão. E quando a gente perde a razão, a gente faz aquilo que racionalmente, equilibradamente, nós não faríamos. Quantos vocês já ouviram pessoas dizer assim, por que você matou fulano? Rapaz, a ira foi tão grande que eu não consegui medir a força. Aí eu peguei o que estava perto de mim e taquei na cara dele e matei. A ira
incontrolável, essa é a ideia. A ira incontrolável, na expressão nossa cearense, aquela que a gente fica babando assim, de tanta raiva. Né? Que às vezes eu brincando, eu dizia, era a raiva da mãe e do pai quando vai bater no filho que morde a língua. Então eu sempre digo, quem tem filho, se você for bater no seu filho, mordendo a língua, você está irado, você vai matar o menino, não faça isso. Essa ira que é condenável. Aí o Senhor associa com assassinato. Não é simplesmente matar, assassinato. Na sua ira, por mais que você diga que não teve controle, mas você está colocando a cabo aquilo que está no seu coração mesmo. O seu desejo é matar e esfolar a pessoa. Aí Jesus está dizendo para os fariseus, os escribas, os judeus, não pense em você, que assassino é só aquele que literalmente mata a pessoa, tira a vida da pessoa. Aquele que tem a intenção. E quando é que ele demonstra que tem intenção? Quando ele fica irado. Aí perceba que parece que há aqui um nível de degradação. Aquilo que está no coração na ira vai ser externado. E vai terminar, muitas das vezes, se não for parado, corrigido, de fato, em quebrar literalmente o mandamento. Você vai assassinar. Se você não parar essa degradação. É só você perceber que agora vai aparecer a palavra julgamento associada a uma palavra que a gente vai perceber que ela não sei se tem essa palavra, externação do que está no coração desse indivíduo aqui. Ó. Presta atenção. Vou voltar ao verso 22. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Aparece a palavra julgamento. Primeira vez, julgamento. Depois eu digo qual é a ideia aqui. Então, está só com uma pessoa, ela está irada. Ela está irada. Aí o texto continua e diz assim. E quem, aí aparece a palavra aí, ó. Insultar seu irmão. Olha aí. Insultar. Qual é a palavra que vem atrelada a ela? Estará sujeito ao julgamento, aí tem um acréscimo, do tribunal, certo? Está dizendo aí, insultar. A palavra insultar aí é você dizer palavras de baixo calão. É você esculhambar a pessoa, esculhambar a pessoa. É você dizer palavras jocosas com a pessoa. Meus irmãos, isso aqui é verdade mesmo. Quando a gente está irado, a gente quer dizer palavras que a gente não, às vezes a gente diz mesmo. Né? Você é um filho de Maria Madalena. Né? Você é isso, você é aquilo outro. A gente quer humilhar. Um insulto aí, a ideia de humilhar. Aí perceba, aparece a palavra julgamento do tribunal. Só que quando você vai olhar no original, a palavra que aparece é sinédrio. Sinédrio. Aí o tradutor, quando ele vai traduzir, ele vai dizer assim, sinédrio o que é? É o lugar onde 70 homens, ali são fariseus, são escribas, são anciãos, né, que se reúnem para julgar um judeu que quebrou a lei. Ele vai ser julgado. Então, eles entendem que é lugar de julgamento. Então, será o julgamento do tribunal. Aí, você para e pensa. Ele está irado, ele vai ter julgamento. Ele começou a externar essa ira dele, ele vai ser julgado. Aí o texto não para aí. O texto vai dizer, e quem chamar de tolo, olha aí, estará sujeito ao inferno de fogo. A palavra julgamento não está aqui literalmente, mas ela está aqui. Indiretamente, ela está aqui.
Então vamos lá, meus irmãos, vamos ver se a gente entende isso aqui, a gravidade desse negócio aqui. É Jesus aqui que está falando, né? Propriamente. Não é que a palavra aqui tenha mais poder, mas é a questão de ênfase, né? Deus, quando planejou que as Escrituras viessem a existir para nós, ele planejou que algumas coisas seriam ditas pelos próprios apóstolos. Mas outras, ele achou que deveria ser ele próprio falando. Tipo assim, se você não leva a sério outras coisas, devia levar tudo, essa aqui chama a sua atenção por isso. É o próprio Jesus que está falando. Terceiro julgamento. Aí na minha compreensão, e quando eu digo na minha, sempre entendam, nunca eu sozinho. Vou lendo um monte de gente, e aí então fulano concorda comigo, eu concordo com fulano, e assim a gente vai, até chegar aqui na hora de dizer para os irmãos. A ideia parece que Jesus está dizendo assim, quando você fica irado, embora que você não fale nada, mas entenda, o mundo vai estar olhando para você, o mundo vai estar julgando você, toda hora, primeiro julgamento, o mundo. O mundo vai estar olhando para você, está vendo a sua forma de agir. Meus irmãos, a gente não consegue perceber quando uma pessoa está com raiva da gente, quando a pessoa está com raiva de outra. E às vezes a gente olha assim, eita, meu irmão, vai explodir o caba. A gente não consegue perceber? Pois é, o mundo percebe. E o mundo vai fazer o seu julgamento, a sua justiça. O primeiro julgamento aí, eu vou entender que é o julgamento do mundo. Né? O julgamento, vamos dizer assim, não espiritual. O julgamento, eu não gosto de usar essa palavra, né? Secular. Né? Que se você fizer alguma coisa, vai ter a lei, né, dos homens, mas que é dada por Deus, para fazer justiça em cima da sua injustiça. E no caso aqui, de você ter matado alguém, de você, Jesus espiritualizando, de você ter se irado com alguém. E aí, quando você começa a externar isso, e aí eu vou entender que aí você sendo um cristão, porque a palavra aqui é para o cristão, esse pessoal se reunia normalmente no templo, né? Que parafraseando para nós, o que seria a igreja? Então você vai ser chamado à igreja. A igreja vai receber o irmão está irado com o irmão, outro irmão, e disse palavras, né, jocosas com o irmão, ridicularizou o irmão, né, ele está muito enfurecido, então ele está aqui para ser julgado. E todo julgamento vai ter sua sentença. No caso da igreja aqui, quando o indivíduo chega para o julgamento na famosa assembleia, ele se arrepende, vai ter o perdão, mas vai ter a sua disciplina. Disciplina não é levar chibatada, não. Aqui não tem nenhum porão aqui, quando um crente aqui faz um negócio, que ele vem para ser condenado aqui por nós, a atitude dele, e depois que ele diz, me perdoe, ele diz, agora beleza, vai para o quartinho levar. Não tem isso aqui, não. A disciplina ele vai ser tratado, se ele faz alguma função, vai ser, né, afastado para ser curado do que ele fez. Se ele não se arrepende de jeito nenhum, lembra do Mateus, os passos que Mateus ensina? Então ele vai ser considerado gentil publicano e vai ser retirado do hall de membros. Isso é a igreja. O terceiro, aí não é mais o mundo, não é mais a igreja, mas é o próprio Deus, meus irmãos. Porque aqui, literalmente, inferno de fogo a palavrinha que está aí é geena, é punição futura, é o julgamento final. É o julgamento final. Se o mundo não consegue consertar você, a igreja não faz você se arrepender, no juízo final, Deus não vai querer mais saber do seu arrependimento. Já vai vir a condenação. E o que foi que tu fez? O que foi que tu fez? Tu matou alguém? Não. Tu simplesmente se irou com a pessoa. Tu simplesmente se irou e depois tu deixou externar insultos e depois tu chamou de tolo. A ideia de tolo aqui, meus irmãos, é de você
desprezar. Você olhar com desdém a pessoa. É você, ilustrando aqui, no extremo, é você olhar para uma pessoa e olhar para um cachorro, e o cachorro tem mais a sua atenção do que a pessoa. Também não estou dizendo aqui que cachorro não tem que ter atenção, tá, irmão? Ele tem que ter. Mas pessoas são mais importantes do que animais. Nós não somos animais racionais. Nós somos seres humanos. E ponto final. Certo? A Bíblia deixa bem claro isso. O Senhor não formou o cachorro e soprou o espírito dele no cachorro ou no cavalo, por mais que você goste de animal, mas foi no homem. Então a palavra aí é racar, ou raca, é a ideia de total desprezo. Além de você insultar, humilhar a pessoa, você também não leva, é como se ela não existisse, sabe? Às vezes aparecem algumas reportagens de pessoas invisíveis, né? E às vezes nós, sem se aperceber, não estamos com ira no coração, nem nada não. Mas às vezes a gente despreza as pessoas quando a gente parece que elas não existem para nós, ou quando a gente não considera. Né? Esses dias agora, eu vinha para a igreja e vinha um carro na minha frente. O famoso carro do lixo, que sempre tem 3 ou 4 pessoas correndo. Aí eu peguei e perguntei para minha mulher, para Débora também, o que vocês estão vendo aí? Aí elas disseram, o quê? O que você também diria, o que eu já disse. Ou talvez diga ainda, que eu já disse um tempo. O carro do lixo. Aí eu falei, não é o carro do lixo, é o carro da limpeza. Quem são esses caras que estão pegando as coisas? São os lixeiros. Não, eles não são lixeiros. Eles são os que limpam a rua. Então é muito fácil a gente fazer isso sem estar irado, quanto mais irado. Aí preste bem atenção. Se o indivíduo que está irado faz essas 3 coisas, ou melhor dizendo, 2 coisas, não é? Ele insulta e depois ele desconsidera e valoriza, aí não tem mais mundo para dar jeito, não tem mais igreja para dar jeito, ele vai se encontrar com Deus. Ele vai se encontrar com Deus já sentindo a caatinga do enxofre. E por isso que eu disse que o texto é difícil. Porque aqui nós não estamos falando de um adúltero. Aqui nós não estamos falando, meus irmãos, de um pedófilo. Aqui nós não estamos falando de um serial killer. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que guardou a ira no coração e se encheu de amargura. E o que saiu da boca dela foi só desejo de morte. Quando ela começa a falar o que ela quer é matar aquela pessoa. Quando ela começa a desprezar o que ela quer, aquela pessoa não exista, suma. Isso, na perspectiva espiritual, você está sendo assassino, você quer matar a reputação dessa pessoa, a existência dessa pessoa. Ira, meus irmãos, ira. Olha aí. Aí é dentro desse contexto que chega o nosso texto. Depois de tudo isso, aí o Senhor vai dizer, portanto, talvez na sua versão possa ser traduzido assim, por esta razão, por isso que tudo que ele falou. Entenda de uma vez por todas, assassinato não é só você matar uma pessoa, literalmente. Assassinato é quando você se ira, enche seu coração de raiva, de ódio, e você alimenta esse ódio. O segundo passo é você querer insultar essa pessoa. O terceiro passo é você querer que essa pessoa não exista, desprezá-la. Aí você vai ter 3 julgamentos. O do mundo, o da igreja e o meu. Então, por essa razão, não esteja nessa posição. É interessante que o Senhor Jesus ele vai para dentro do templo. Para o ambiente religioso. Para a igreja, para dentro da igreja. E ele vai pegar um ato de devoção e de louvor da igreja, que também é algo totalmente impensado por nós.
Que ele poderia, eu penso, que ele poderia ir para dentro do ambiente de igreja e dizer: se você for tocar, antes de começar o louvor, lembre. Se você for pregar, antes de começar a pregar, lembre. Se você está escalado para começar o culto, antes de começar, lembre. Se você foi colocado para dar os avisos, lembre. Se você foi colocado para levar os elementos da ceia, antes de fazer isso, lembre. Não. O que é que ele coloca? O que é que ele coloca aqui, meus irmãos? O ato de ofertar. Olha aí. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta, meus irmãos, parece que não tem sentido nenhum isso aqui, né? Adultério ou, perdão, assassinato, ira, oferta. O que é que tem a ver oferta? Entre aspas aqui, oferta sempre é um problema para muitas pessoas, né? Entre aspas aqui, eu vou dizer para você. O único jeito que Deus não quer a sua oferta, Ele não faz questão da sua oferta, é se você tiver se levantado contra uma pessoa e você precisa pedir perdão, ou se alguém se levantou contra você e você não perdoou. De outra feita, o Senhor vai estar sempre requerendo a sua oferta. Estou desempregado, então o Senhor não vai querer minha oferta, Ele vai abrir uma exceção, não. Ele vai querer a sua oferta. Ele não vai deixar faltar nada para você. Ele quer a sua oferta. Ah, eu estou meio endividado. Isso também, você não vai encontrar nenhum texto que Deus vai dizer, eu não quero a sua oferta. Deixe sua oferta aqui e vá resolver seus problemas financeiros. Deixa ela aqui, aí você resolve. Aí se você não conseguir resolver, então você volta e pega ela. Você não vai encontrar texto assim. Mas você vai encontrar esse aqui, ó. Sabe por quê? Porque isso aqui pega todo mundo. Porque se fosse pregador aqui, nem todo mundo prega. Se fosse na hora de tocar, nem todo mundo que toca. E aplique para tudo. Não pegaria. Mas todo cristão, ele precisa louvar ao Senhor, adorar o Senhor com as suas finanças. E a palavra que está aqui, que é dora, ela vai significar dinheiro. Mas lá, terceiro e quarto, quando você pega uma palavra no dicionário, você vai vendo. Primeiro significado, segundo, terceiro, é lá para o quarto. O primeiro que vai aparecer é presente, é dom, é sacrifício. Então o Senhor está dizendo aqui, ó, antes de qualquer coisa, de você entregar seu sacrifício, de você me honrar, lembre-se, faça uma reflexão. Olha o que o texto está dizendo? Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, olhe, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, eu posso entender esse contra você, eu sendo o indivíduo ativo na ofensa, que eu ofendi esse irmão. Aí ele tem alguma coisa contra mim porque eu ofendi. Aí o contexto vai dizer que eu sou esse que o Senhor está dizendo para não ser. Não fique irado. Não diga insultos. Não fale, chame a pessoa de tolo, de inútil, que ela não existe. Que era melhor que ela não existisse, que ela morra. Não seja. Alguns comentaristas vão dizer que é isso. Que esse indivíduo aqui, por ter essa expressão aqui, contra você, ele é o que ofendeu. Então, você chegou na igreja, e na hora que tiver a coleta, aí você lembra. Aí perceba que esse você lembra aí, dá a ideia que não é você que está querendo lembrar. Então, a percepção que eu tenho é que o Espírito Santo, ele faz você lembrar. Aí o ponto é,
Mas é qualquer coisa, é lembrar qualquer coisa. Aí você ficar pensando, tem um irmão. Aqui eu estou pregando isso aqui, não é para domingo que vem, toda hora que você olhar para a salva passando, aí você, vixe, eu tenho que me lembrar. Aí você, peraí, irmão, peraí, deixa eu lembrar aqui. Tem um fulano, tem um Raimundo, tem um fulano, tem um fulano. Não é isso não que o texto está dizendo. A ideia do texto aqui é para você universalizar ele. Para você lembrar, não é só dentro da igreja, não, é fora. O limite é a igreja. Na hora que você vai, de fato, prestar o seu culto, a sua devoção. Que o Espírito, você esteja aberto, porque o Espírito Santo lhe lembre se tem alguma coisa enganchada aí. Mas tem que ser uma coisa grande, ofensa. Não pode ser qualquer coisa. E a gente também não pode levar para o literal, né? Porque se for levar para o literal, então tinha que ter a pessoa dentro do ambiente. Não é não? Então, literalmente, você vai chegar no culto, se fosse para cumprir a risca o verso aqui, literalmente. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta na igreja, aí você está aqui. Aí você se lembra que seu irmão tem alguma coisa contra você, aí o texto vai dizer, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro se reconciliar com o irmão. Então a gente não pode acreditar que tem que ser literalmente, porque senão você tinha que parar. Vá, o irmão não veio para o culto hoje, ó. Aí vai dizer para o tesoureiro, ó, irmão, vou deixar minha oferta aqui, igreja, vou deixar minha oferta aqui. Ó, nem coloque ela já aí para computar que entrou, deixa ela aí, porque eu tenho que resolver um negócio com o irmão, ele não veio para o culto. Aí, daqui para domingo eu vou ver ele. Aí domingo que vem, eu autorizo a realmente colocar a oferta. Só que o irmão é marinheiro, passa 6 meses no mar. E aí, irmãos? Como é que vai ser isso? Perceba que não é isso aqui que o senhor está querendo dizer. Está querendo dizer que você não pode, o foco é esse, que você não pode ofertar, seu Espírito Santo está lembrando a você que tem alguém que você precisa se consertar. Você precisa conversar e botar as coisas em pratos limpos. Seja você que ofendeu, que você tem que pedir perdão, seja a pessoa que lhe ofendeu, que você perdoou, mas ela continua com negócio de não querer papo com você e tal. Aí você vai, na medida do possível, tentar a reconciliação. Não necessariamente o perdão, a reconciliação, quer dizer que vai restaurar e tudo vai voltar ao que era antes. Tem um texto para isso, que é o nosso próximo. Perdão é restauração. Nós vamos ter um exemplo bíblico de que a pessoa ofendeu a outra, né? Não explicitamente, o texto não vai dizer isso, mas que a gente percebe que foi magoada, mas aquela pessoa aceita o perdão daquela pessoa e restaura, né, as funções que ela tinha antes e até de forma mais graciosa. Mas no caso aqui, o texto aponta a palavra reconciliação, que está no verso 24. Deixa diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Entendeu aí, irmãos? Não é nada literal, que você tem que, o irmão tem que estar no culto para você consertar, porque isso aí ficava até uma coisa meio farisaica. Isso aí tá vendo aí, irmão? Ó, eu fiz. Ó. E eu sei aqui que tem irmão que tá com negócio de inimizade com outro aqui e tá ofertando aí. E tal, e tal. Não é isso. É você agora, nesse momento. Né? Aí o Espírito Santo com certeza está lembrando todo mundo agora para você olhar. Rapaz, será que tem alguém que eu devo perdão? Será que tem alguém que me deve perdão, mas que eu já perdoei e ele não sabe? Então, eu não posso deixar. Ninguém aqui é mais inocente. Terminou o culto aqui. E se tiver aqui mesmo, terminar o culto aqui, meu irmão, vamos resolver logo, viu? Se for eu, faz a fila. Entendeu? É isso o ponto. Olha que interessante. Pensa que melhorou? No sentido de dizer que esse texto agora vai ficar fácil? Não. É difícil, meus irmãos. Perceba que do verso 21 até o verso 24, a palavra irmão aparece direto. Irmão, 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 irmão. Agora vamos para o pós-texto. Eu vou me preparar para terminar o sermão. Olha o que é que o texto vai dizer. E aqui nós já passamos pelos nossos 2 pontos. Para perdoar, tem que lembrar. Para perdoar, tem que conversar. Ou seja, como eu disse, para pedir ou conceder perdão. Certo?
Aí apareceu a palavra para reconciliação. Reconciliação é a ideia de fazer as pazes. É ficar tudo bem, sabe? Sem... Não tem uma expressão que diz assim, quando alguém briga um com o outro, aí, sem ressentimentos. Sem ressentimentos. Beleza? Seguir em frente. Beleza. Né? Acho que o que aconteceu com Paulo e Pedro, depois Paulo e Marcos, né? Quando ele disse, não vou levar você não. Aí depois houve restauração de fato, não só reconciliação. Não necessariamente quando há reconciliação tem que haver restauração no sentido de viver tudo que já vivia antes, do mesmo jeito ou até melhor. Não necessariamente. A gente não pode achar esse romantismo. Não. Mas vai aparecer outra palavra que dá essa ideia de ficar em paz. Certo? Que está no verso 25 também. Mas a primeira palavra aí que me chama a atenção é que a palavra irmão, ela some. Aí o que é que vem aí no verso 25? Na verdade, a primeira palavra é entrar em acordo, que é essa ideia que fortalece o meu argumento. Reconciliação, entrar em paz, fazer as pazes. Né? Vamos ser amigos. Né? Se a gente não consegue mais ser como era antes, mas vamos nos respeitar, vamos entrar em acordo. Para quê? Para que a gente não se torne, aí aparece a nossa palavra, inimigo. O irmão sai inimigo. Então, o que o texto está querendo ensinar para a gente é, se eu viver uma vida de ira, eu vou quebrar o mandamento, eu vou ser assassino. O que é que eu tenho que fazer? Se eu ofendi, eu tenho que procurar esse irmão e consertar logo com ele. Se ele me ofendeu, eu também tenho que procurar esse irmão. Eu não tenho que ficar esperando. Não, mas quem ofendeu foi ele. Ele que tem que vir. Tem que vir até mim. Não sou eu, não vou dar o braço a torcer. Não se preocupe, a culpa é dele. Vai ter retaliação para cima dele, não se preocupe. Agora o texto está dizendo que você tem que fazer se ele não faz. Porque todos serão beneficiados. E faça isso, entre em acordo com ele, que essa reconciliação se estabeleça, para que ele não se torne seu inimigo. Porque suportar um irmão, e a ideia de suportar, lembra? É você estar junto, a ideia de consertar. É difícil, como é que você vai andar do lado do seu inimigo? Então não queira que o seu irmão se torne seu inimigo. Perdoe. Peça perdão, para que o irmão não vire seu inimigo. Aí o texto, ó. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, oponente, inimigo. Adversário é inimigo, o texto aqui dá essa ideia. É a mesma palavra que é dado ao diabo, 1 Pedro 5 e 8. O inimigo das vossas almas, é a mesma palavra que está aqui. Não é? E aí faz eu lembrar Paulo dizendo, escrevendo, que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas contra potestades e principados. Então, na verdade, a pessoa que nos magoou, ou quando a gente magoou aquela pessoa, ofendeu aquela pessoa, se nós somos cristãos, foi pela influência de Satanás, que ele quer causar inimizade. Esse é o ponto, ele quer causar inimizade. Esse é o papel dele. Não é? Jesus não disse para Pedro, arreda Satanás. Porque naquela hora, Pedro estava sendo inimigo, não só do Senhor Jesus, mas de todos nós, porque ele estava querendo que Jesus não fosse para Jerusalém, que Jesus não morresse. E depois ele se deixou influenciar pela arrogância e soberba dele. Não, eu estou contigo e não abro. Eu te defendo. Se for morrer, eu morro contigo. Eu estou ali contigo. Ele queria evitar a morte de Jesus. Os soldados chegaram e puxou a espada. Então Jesus está dizendo aqui muitas coisas. Perdoe. Aceite o perdão. Para que você não gere adversários. Para que você não seja um adversário, um inimigo. E aí o Senhor volta a ameaçar. Volta a ameaçar de novo. Porque não ameaçou? Verso 22, eu porém digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito ao julgamento. Insultar será sujeito ao julgamento do tribunal. Se chamar de tolo, a minha tradução é assim, estará sujeito ao inferno de fogo. Aí agora o que ele vai dizer?
Entre em acordo, verso 25, sem demora, com seu adversário, enquanto você está com ele a caminho. A ideia aqui dessa proposição é enquanto você e ele têm vida. Enquanto dá para resolver. E como diz em Hebreus, não deixe o seu coração ficar amargurado. Resolva isso. Porque se morrer você ou morrer ele, se você é o que magoou, morreu. Se você é o que foi magoado, morreu. Ambos vão ser condenados. Um vai ser condenado porque não perdoou. O outro vai ser condenado porque não pediu perdão. Aí vem essas expressões aqui, ó. Para que o teu inimigo não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Na prisão. Isso aqui faz lembrar o primeiro sermão nosso, quando Jesus diz para Pedro, perdoar é uma ordem, você tem que perdoar. Ah, entendi, 7 vezes 7? Não, 70 vezes 7. Aí contou aquela parábola que veio um indivíduo que devia muito, pediu perdão, ou pediu o perdão da dívida, e tal, e tal, e tal. Aí o dono, o que estava para receber, viu que ele não tinha condição, de estar perdoado. E quando ele sai de lá, aí vem alguém que devia, comparando o que ele devia, era coisa irrisória. E ele, sem piedade, não perdoa a pessoa. Aí qual é o fim dele? Ele é jogado na prisão. E a prisão lá, o que é? Inferno. Quem foi que falou lá? Jesus também. Aqui, o contexto que antes de tudo isso que a gente está falando, aparece inferno de fogo. Então veja como esse texto é difícil, meus irmãos. Quanto o Senhor aqui está sendo bem direto. Se você se irá, não é errado irá. Errado é irá e dar os passos seguintes. Você tem que resolver logo isso. Não transforme o seu irmão em inimigo. Não se transforme em um inimigo, em um adversário. Resolva logo enquanto tem vida. Porque senão, Deus, que é o juiz maior, ele vai tomar a iniciativa. Ele sempre toma. E a ideia de morreu, não tem mais jeito, verso 26 diz, em verdade lhe digo, que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. É a ideia de dívida. Chegou nesse dia, morreu, não tem mais jeito. Então, eu posso também implicar aqui que o irmão que me ofendeu, ou eu que ofendi o irmão, eu estou em dívida com ele e vice-versa. Qual é a dívida daquele que ofendeu? Ele tem que pedir perdão. Enquanto ele não pedir perdão, ele não paga. Qual é a dívida daquele que foi ofendido? Ele tem que perdoar. Se ele não perdoar, a dívida não foi paga. Quer dizer, é para todo mundo aqui. Agora, lógico que a ênfase maior parece que é na pessoa que ofendeu. Por quê? É lógico. O Senhor Jesus dá ênfase na pessoa que ofendeu, sendo a pessoa do texto. Porque normalmente a gente sempre acha que é ofendido. A gente sempre acha que alguém ofendeu a gente. Mas Jesus pega aqui para dar como prioridade que todos nós ofendemos mais do que somos ofendidos. Eu tenho que pensar assim, você tem que pensar assim. Porque se nós pensarmos o contrário, a gente sempre vai viver naquela. Que eu sempre estou certo e fulano é sempre o errado. Nós temos que mensurar para cima, para nos causar humildade e humilhação. Eu erro mais do que o irmão. Então, como seria bonito, né? Está aqui eu dizendo, não, irmão, eu erro mais do que você. Aí o irmão, não, pastor, o senhor erra mais do que eu. Não, eu erro mais do que o senhor, pastor. Não, meu irmão, eu erro mais do que você. Olha que conversa linda. A gente fica tudo humildezinho. Mas eu chego para você assim, meu irmão, você erra mais do que eu. Aí você, não, pastor, o senhor erra mais do que eu. Tu é doido, mano?
Eu sou pastor, mano. Conheço mais a Bíblia do que tu. Como é que eu vou errar mais do que tu? Chegou agora. Tu erra mais do que eu. Isso vai dar o quê, irmão? Briga. Então vamos pegar esse texto, todos nós. Coloca o seu nomezinho aqui. Você não vai estar cometendo um pecado. Aquele que acrescentar. Não, coloca aqui, puxa, né, no verso 23. Portanto, se você... Aí você coloca o seu nome. Iranildo. Começar pela pessoa daqui de cima. Johnny, Eliseu, Felipe, Pastor João, Tiago. Os professores, tudinho, bote o seu nome. Cada crente, bote o seu nome. Isso será bom para nós, para a gente levar esse texto de fato a sério. Eu acho que esse texto aqui é aquele que eu temia. Vai aparecer um texto que vai ser uma pedra para todo mundo. Porque o primeiro, não. Eu sempre soube que perdoar é uma ordem. Eu sempre soube que perdoar é uma conduta. Eu sempre soube tudo que ele falou. Mas isso aqui, será que você sabia que era assim mesmo? Eu não sabia, irmãos. Quando eu comecei esse texto, uma vontade tão grande de não pregar ele, ó. Porque veio dois nomes de pessoas que eu preciso conversar. Logicamente que a tendência nossa é sempre achar que a gente foi ofendido, né? Mas, meus irmãos, é um texto para a gente parar e refletir sobre ele. Quão amadurecidos seremos se de fato nós compreendemos o que esse texto está dizendo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta, o seu culto a Deus, entenda assim, a sua devoção a Deus, vá pensar no dinheiro lá no final. Pense na sua devoção, no seu sacrifício, no seu amor por Deus. Se o Espírito Santo está lembrando agora a você, alguém, que a coisa está meio estranha, leva a sério isso aqui. Não alimente outra expectativa a não ser que, se você não resolver isso, buscar reconciliação e acordo, você vai ser adversário, ele vai ser seu adversário, seu inimigo. E no final prestaremos contas ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que Deus nos ajude a entender. Que Deus olha muito mais para as nossas intenções do que para as nossas ações. Por isso que Ele gasta bastante tempo nos fazendo olhar para dentro de nós. Porque é muito fácil enganar as pessoas. Eu aqui não conheço o coração de vocês, nunca vou conhecer. Talvez aqui você seja uma pessoa fantástica, quando está junto com os irmãos, quando está exercendo a sua função. Mas de repente lá na sua casa, lá no seu trabalho, você tem uma ira sendo alimentada ali. Ela está pegando fogo, não se iluda. Resolva isso. Porque senão você vai dar o segundo passo. Você vai começar a praguejar. Você vai dar o terceiro passo. E depois do terceiro passo, o seu encontro não é mais com o mundo, não é mais com a igreja, é com o próprio Deus. O nosso tempo é breve. Nós não sabemos o dia da manhã. A gente pode morrer. Mas, pastor, se eu for salvo, se você for salvo, você rapidamente vai tentar resolver isso aqui. Se você protelar, das duas uma. Ou você é um salvo teimoso, ou você não é um salvo. Eu acredito, por mais que isso aqui esteja aqui, que um crente de verdade, ele não vai morrer com pendências nesse tipo. Com ira, guardada, ou então já manifestada para com um irmão que vai se tornar seu inimigo. O Espírito Santo o vai fazer lembrar, como o texto aqui pressupõe. Se você estiver trazendo a sua oferta e lá se lembrar, a ideia é que alguém fez ele lembrar. E para mim esse alguém é o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Vamos orar agradecendo ao Senhor. E depois da oração, peço que os irmãos venham aqui, para que a gente venha celebrar a ceia do Senhor. Deus, muito obrigado por essa noite. Que de fato teu Espírito Santo tenha falado aos nossos corações, apesar de quem somos.
Que a tua igreja de fato tenha sido instruída. E cada um aqui saia sabedor da sua responsabilidade. Que saia temendo em não querer colocar isso em prática. Mas que saia fortalecido, corajoso em saber que teu Espírito Santo é poderoso para fazer aquilo que foi pedido a cada um de nós. Coloque humildade em nossos corações. É que eu te peço e te rogo. Em nome de Jesus. Amém.